E aí, galerinha, pra quem caiu aqui de paraquedas, prazer, meu nome é Matheus. Prazer, me chamo Pedro. E hoje estamos retomando com o projeto do Elixo de oferecer algumas aulas sobre alguns conceitos de eletrônica. No vídeo passado falamos sobre os conceitos básicos de resistência, tensão e corrente, e hoje vamos falar de um componente específico, o resistor. Bom, galera, do vídeo passado que explicamos os conceitos básicos da eletrônica, vale relembrar como definimos a resistência, como a capacidade de um material de oferecer uma oposição ao fluxo ordenado de elétrons, ou seja, oferecer oposição à passagem de corrente elétrica. Aqui eu trouxe um condutor que ele não apresenta nenhuma resistência, então esses elétrons que vão circular nele vão circular livremente, obtendo assim uma resistência nula. Então a perda seria nula. Então, ao aplicar uma resistência, fazendo uma brincadeira também com o símbolo do resistor, o fluxo de elétrons vai ficar mais lento, porque vai ter essas curvas e vai ter uma dificuldade deles passarem. Essas curvas também vão gerar algumas colisões nas paredes entre os elétrons que vão gerar o calor, que é o efeito Joule. E qual que é a principal função do resistor no circuito elétrico? A sua principal função é limitar a corrente elétrica. Aí por que eu estou falando isso? Porque o resistor ele também pode ser aplicado com a função de gerar calor, como nos resistores elétricos, em ferros de passar, por exemplo. E, porém, quando falamos de placas de circuito impresso ou circuitos que montamos na protoboard, etc., a sua principal função é de limitar a corrente. É como isso ocorre, né? Aqui estou com um circuito de uma fontezinha básica conectada ao LED. Pode ver que não apresenta nenhuma resistência nesse circuito. Então a luz do LED vai ser muito alta, vai ser um brilho muito intenso, porque a tensão vai ficar totalmente em cima do LED. A corrente vai ser a corrente totalmente em cima do LED. Aí, ao aplicar uma resistência, o brilho irá diminuir. É isso que o resistor faz. Limita essa corrente para que os outros componentes, não fiquem no seu limite, né? É, Aí eu trouxe aqui um slide para relembrar a primeira lei de Ohm que expliquei no vídeo dos conceitos básicos, que quando a resistência em um circuito é constante e a gente aumenta a tensão, a corrente também irá aumentar. E isso acontece ao contrário também. Ao aumentar a corrente, a tensão também irá aumentar. E para que eu estou falando isso? Porque essa afirmação só acontece quando o resistor é ômico, ou seja, quando o resistor apresenta uma resistência constante em um determinado intervalo de tensões elétricas. Então, olhando nesse gráfico aqui, essa reta é a reta da resistência. Nesses, nessa, Nesse intervalo aqui de tensões, podemos perceber que o valor do resistor é constante. Caso desse ponto para cá e desse ponto para cá o valor não for constante, esse resistor ainda continuaria sendo ômico, porque o que importa é o intervalo. E o que é o resistor não ômico? É exatamente o contrário, um resistor que não obedece àquela lei de Ohm, que ele não possui um valor constante em valores de tensões ou de correntes diferentes. Um exemplo é a lâmpada incandescente de tungstênio, que com o passar do tempo, né, com o aumento da tensão, a sua resistência aumenta. É por isso que essas lâmpadas consomem muito. Aí vocês podem se perguntar, como que um resistor se torna um resistor não ôhmico? Por que que sua resistência não é constante na realidade, né? Aí que existe a segunda lei de Ohm, que ela vem para complementar a resistência, para explicar melhor. Ela é a lei da resistividade. Ou seja, em um condutor, uma resistência,
para calcular a resistência do condutor, existe uma fórmula, e essa fórmula leva em consideração a largura e a área do condutor. Ainda na fórmula existe essa letrinha aqui, o P, que é uma letra grega Rho, que é uma constante do material, que é a resistividade. Então aqui eu trouxe alguma tabela de algum tipo de materiais que possuem sua resistividade. Por exemplo, o cobre e o ouro, dá para perceber que a resistividade deles é bem baixinha. Então, eles, ao colocar na fórmula, a sua resistência dará muito baixa. Então, são ótimos condutores. Já o grafite, né, a resistividade é muito alta. E logo a resistência também será alta. Vale salientar que esses valores da resistividade são a uma temperatura de 0 graus Celsius. Aí por que 0 graus Celsius? Né? Por causa que a resistividade ela é alterada com a temperatura. E existe uma formulazinha que faz essa relação entre resistividade e temperatura. Só que essa daqui você não precisa dar tanta bola, só precisa saber que existe. E que aqui tem essa letrinha alfa, que é o coeficiente de temperatura. Esse coeficiente explica dessa forma, que ao aumentar a temperatura de um material, a sua resistência irá mudar, a resistividade. Ou seja, no tungstênio, ao aumentar a temperatura, o seu valor irá aumentar, o seu valor da resistência irá aumentar esse tanto. Já no grafite, o valor irá diminuir, porque é negativo. Então podemos concluir que ao fazer com que o grafite fique a uma temperatura elevada, ele irá diminuir sua resistividade, logo ele passará a ser um condutor. Já o tungstênio, que eu falei no slide passado da lâmpada incandescente, a sua resistência irá aumentar, então a sua potência também irá aumentar, que irá consumir mais. Bom, e agora a Zeca vai explicar melhor alguns tipos de resistores. E agora vamos falar sobre alguns tipos de resistores. Podemos dividir o resistor em dois tipos diferentes, em resistor fixo, cujo a sua resistência não possui valor alterado, exceto por fatores naturais como a temperatura e a umidade, e temos resistores variáveis, que o valor de sua resistência pode ser variado de acordo com a vontade do projetista ou o ambiente. Nos resistores fixos, temos o resistor padrão e nos resistores variáveis temos alguns como o potenciômetro e o trimpó. A diferença do potenciômetro e o trimpó é que o trimpó possui uma resistência variável de multivoltas e o potenciômetro é limitado pela distância da sua resistência interna. Vamos agora falar da simbologia. O resistor comum ele apresenta multifaixas, podendo ter de 4 a 5, e essas faixas indicam a sua resistência de acordo com a tabela de cores que será melhor vista futuramente. E aqui temos o seu símbolo em circuito. Nos resistores variáveis, temos o potenciômetro, como explicado anteriormente, e o seu símbolo no circuito difere apresentando indicação, a seta. E sobre a simbologia basicamente é isso. Bom, galera, agora eu vou tentar mostrar aqui duas aplicações que podemos realizar com os resistores variáveis. Geralmente essas aplicações nós realizamos sem perceber, sem dar um nome a essas configurações, né? A primeira aqui é o potenciômetro, que também é o nome desse componente, né? Essa primeira aplicação, ela é responsável pela variação na tensão em um circuito. Por exemplo, esse circuito com a fonte de tensão e esse resistor variável, a função dele aqui é variar a tensão, pois ao modificar a setinha, né, essa setinha é o eixo ou esse multivoltas aqui, ao modificar a setinha, a tensão entre o ponto B e o C vai variar. Então, supondo que colocamos um LED nesse ponto, do ponto B para o ponto C, ao
a corrente fluir da fonte até o LED vai seguir esse caminho, passar pela metade do resistor, chegar aqui no LED e fechar o circuito. Ou seja, a tensão que vai estar em cima do LED vai ser a metade do resistor. Então, caso aqui tenha 5 volts, do ponto A ao ponto C vai ter 5 volts, porém o ponto A ao ponto B vai ter 2,5. Aí caso giramos o eixo do potenciômetro e subimos ele para cá. Logo, agora a resistência vai ser zero. Então a corrente vai fluir daqui, não vai passar pela resistência, vai passar todinha para o LED e vai fechar. Então o LED agora vai ter 5 volts. Então ele vai brilhar intensamente, né? Como não vai ter resistência, a corrente também vai ser alta, igual o exemplo que dei no início do vídeo. E agora abaixar, a corrente vai fluir toda pelo resistor e depois passar pelo LED. Aí agora a corrente vai ser bem baixinha e a tensão também vai ser bem baixinha para respeitar a lei de Ohm, né? E qual que é a próxima configuração? A próxima configuração é chamada de reostato e ela é a variação na corrente. O circuito que representa melhor é parecido, porém o ponto C não é conectado em nenhum lugar. Então a corrente vai fluir do resistor no ponto A para o ponto B e o ponto B vai ser conectado em um circuito independente, outro tipo de circuito. Então, ao subir ou descer, a corrente irá variar por causa da lei de Ohm. Porque essa tensão, vamos supor, 5 volts de novo, 5 volts vai estar aplicado totalmente em A e B. Então, se a tensão é constante e eu vario a resistência, o que é que tem que mudar? A corrente. Então, caso eu aumente a resistência, a corrente irá diminuir. Caso diminua a resistência, a corrente irá aumentar. Então, o circuito que vai estar aqui vai sofrer com essa alteração, né? Bom, galera, aí só finalizando essa parte de aplicação do resistor, ambos o potenciômetro e o trimpot podem ser usados em ambas as configurações, tanto o potenciômetro quanto o reostato. Basta você configurar da maneira certa, né? O, o terminal A e C no potenciômetro, os terminais da ponta e no trimpot provavelmente sejam os da ponta. Aí você vai ter que olhar o datasheet do seu componente. Bom, temos ainda os sensores, entre aspas, que na verdade são alguns resistores que têm a capacidade de variar sua resistência de acordo com algum fator externo natural, como a luminosidade e a temperatura. Bom, temos o LDR, que é um resistor, que é um fotorresistor, que de acordo com a determinada intensidade luminosa, sua resistência varia. Mas como isso ocorre? Bom, quando as partículas de luz, chamadas fótons, incidem sobre a superfície do componente, os elétrons presentes no material do semicondutor são liberadas. Com isso, sua condutividade aumenta e a resistência cai. Além do LDR, temos os termistores. Os termistores são resistores capazes de variar sua resistência de acordo com uma determinada temperatura. Bom, podem ser divididos em dois tipos. O NTC, que de acordo com o aumento da temperatura, sua resistência diminui, e o PTC, que de acordo com o aumento da resistência da temperatura, sua resistência aumenta. Bom, como eu falei anteriormente, o resistor ele é dividido em algumas faixas. Cada faixa representa um valor nominal que varia de acordo com sua cor. E os resistores podem apresentar-se em dois tipos, com 4 faixas ou com 5 faixas. Quando o resistor é dividido em 3 faixas, 2 faixas são de cores, são valores, e a terceira faixa é o multiplicador e a quarta faixa é a tolerância. Porém, quando o resistor apresenta 5 faixas, isso significa que as 3 primeiras faixas são algum valor, a quarta faixa o multiplicador e a quinta a tolerância. Ok, mas
conseguimos encontrar a resistência olhando apenas para uma coluna e uma linha? Bom, podemos dividir o resistor, por exemplo, em 4 faixas. Cada faixa estará representando uma cor. Por exemplo, a primeira faixa possui a cor marrom. Então vamos anotar o valor do marrom, que seria igual a 1. A segunda faixa possui uma cor preta. No valor da faixa preta temos o zero. Como é um resistor de 4 faixas, a terceira é seu multiplicador. Com o multiplicador laranja, vemos que ele será multiplicado por 1K. E a quinta faixa é a tolerância. Dessa forma, chegamos à seguinte resistência. Ok, e quando o resistor possui 5 faixas? Quando o resistor possui 5 faixas, o processo de leitura é o mesmo, porém todas as colunas são observadas. Por exemplo, a primeira faixa apresenta a cor verde. A cor verde possui o valor nominal 5. Segunda faixa, cor violeta, valor 7. Terceira faixa, azul, valor 6. Quinta faixa, vermelha. O multiplicador da faixa do vermelho é 100 ohms. E a sua tolerância, marrom, mais ou menos 1%. Com isso, fazendo a multiplicação, chegamos a esse valor. Desta maneira, os dois valores nominais, ou três valores nominais, serão multiplicados pelo multiplicador e colocados junto com a sua tolerância, que seria uma margem de erro. Para finalizar, vamos falar da potência. A potência é a medida do trabalho realizado por unidade de tempo. Bom, o trabalho nada mais é do que a capacidade de conversão de energia de um tipo para outro. Por exemplo, em um ventilador, a energia elétrica está sendo transformada em energia cinética, que é responsável pela movimentação das hélices. Mas como podemos relacionar isso com unidade de tempo? Bom, ao aumentar a corrente presente no motor do ventilador, maior será a sua rotação, fazendo com que assim sua hélice gire mais rápido. Temos também o efeito Joule, que diz que a passagem da corrente elétrica por um corpo ocasiona uma elevação de sua temperatura. Naturalmente, os corpos possuem algum certo tipo de resistência. E, devido à passagem da corrente, ocorre uma troca de energia, assim liberando uma parte em calor. E desta maneira ocorre o trabalho no efeito Joule. Temos ainda algumas fórmulas que poderiam ajudar para quem quiser se aprofundar mais, porém o nosso foco não é esse. Bom, obrigado e é isso. É isso, valeu galerinha, até a próxima.